Você já se deparou em algum momento da sua vida que parece que não sabe para onde vai? Parece que escureceu tudo no seu caminho? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em João, capítulo 8, versículo 12. E ele vai dizer assim: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a vida eterna. Eu refletindo nesse texto aí, nesse versículo aí hoje, é Jesus falando ali, né? E eu vou linkar também com a minha vida, né? Eu sempre vou trazer coisas aqui da minha vida porque eu tenho muita história para contar. Passei muito trabalho e eu percebo assim que tem muito a ver com um preparo, com um propósito de Deus na minha vida, sabe? E para eu chegar onde eu tô hoje, eu tive que passar por tudo aquilo lá, sabe? Mas a gente não entende, né? Quando a gente tá no turbilhão de coisas, a gente não entende. E eu percebi que por muitas vezes eu procurei em lugares e pessoas essa falta, até falei no vídeo anterior sobre isso, né? Essa falta de preenchimento, né, de alguma coisa, parece que está faltando alguma coisa. E por muitas vezes eu me deparei, dá vontade até de chorar. Por muitas vezes eu me deparei olhando para os lados e agora para onde eu vou? O que eu faço agora? Sabe quando bate a tela preta? Tu olha para os lados e tu não vê saída? Muitas vezes. Por muitas vezes eu me deparei com isso. E esse texto aqui, esse versículo aqui, ele me levou para muitos momentos da minha vida difíceis, sabe? E até eu chegar onde eu estou hoje, ter esses entendimentos bíblicos, né? E quando eu leio isso aqui, eu percebo que a falta que faz a gente ter uma luz no caminho. E Jesus está falando aqui que Ele é a luz, Ele é a luz do mundo. E a gente não vai mais andar no escuro, porque Ele clareia o nosso caminho. Que através do entendimento da palavra, através dos ensinamentos, da sabedoria que Deus nos dá, vai clareando, Ele vai mostrando o caminho. Aí tu vai orando, vai pedindo a direção do Espírito Santo, Ele vai dizendo: não vai por aqui, vai por aqui, não vai por ali, aqui vai dar errado, aqui não sabe. E eu percebo isso hoje. Infelizmente, eu tive que aprender da pior forma. Foi errando o caminho, errando os passos. Mas o que nos consola é que a gente tem um Salvador, a gente tem uma luz do mundo. E mais cedo ou mais tarde, se a gente abrir os olhos, a gente vai ver, a gente vai enxergar, sabe? Os olhos espirituais principalmente, né? A gente vai enxergar essa luz. E o mais impressionante disso aí é que Ele é a luz da vida, né? E da vida eterna. Isso é muito importante, porque a nossa vida terrena aqui, ela é muito importante a gente fazer tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é amável, agradável aos olhos de Deus, né? Mas somente através da palavra de Deus a gente vai conseguir essas coisas. E por nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa eficácia, ela fala mais alto. E a gente ainda tem costume de dizer: não, mas eu acredito em Deus. Não, mas se a gente acreditasse em Deus, a gente ia seguir os passos dele. E por muitas vezes, tem um texto aí que diz que tem muitos que vão chegar lá naquele dia, no dia do julgamento, e vai dizer: Deus, mas eu curei em seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dizer: eu não lhes conheço. Então que possamos mergulhar na palavra e ter esses entendimentos bíblicos, porque Jesus é a luz do mundo e Ele vai nos guiar, Ele vai clarear o nosso caminho e Ele que vai dar esse caminho mais assertivo para nossas vidas, para a gente errar menos e por fim a luz da vida, né? que é o que nos interessa na verdade. Tá bom? Queria trazer esse texto aqui pra gente, esse versículo aqui pra gente refletir, porque por muitas vezes a gente vai se pegar, e você que está me assistindo, se já não passou por algumas vezes ou por muitas vezes, certamente vai passar, porque todos temos esses momentos de escolhas não assertivas, vamos dizer assim, e quando a gente menos percebe, a gente está no escuro e olha para o lado, olha para o outro e não enxerga nada. Mas que possamos ter esse entendimento que Jesus é a luz do mundo. Quando a gente não tem mais para onde olhar, olha para cima e é ali que Ele vai estar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana.